Espero que todos estejam bem, em casa, se cuidando, para que possamos atravessar essa fase difícil, mas vamos conseguir. Hoje eu vou dar continuidade à nossa aula de tomografia computadorizada. Lembrem que nós comentamos na nossa última aula a comparação, fizemos um comparativo da tomografia médica com a tomografia Cone-Beam, que é a nossa. Estão lembrados? A tomografia médica se chama Fan-Beam e a nossa se chama tomografia computadorizada Cone-Beam. Por que Cone-Beam? Estão lembrados? Porque o raio-x ele vem em forma de feixe cônico, como vocês estão vendo aí na figura. Ele é um cone, portanto, ele vem em forma de feixe, por isso que ela é chamada tomografia Cone-Beam, em forma de cone. Então, ela foi idealizada, relembrando para a gente na odontologia, né? Para a região bucomaxilofacial. Então, Cone-Beam é a tomografia para odontologia. Apenas tecidos duros. Infelizmente, essa é uma desvantagem comparada à tomografia médica, que tem janela para tecido mole. A nossa não, é apenas para tecido duro, osso, né, ou dente. O tempo de aquisição, isso é uma grande vantagem que a gente tem perante a médica. Lembra que a nossa tomografia Cone-Beam é muito rápida, então ela vai variar, dependendo da região a ser tomografada, de 10 a 40 segundos, né? Veja, por exemplo, o meu aparelho, a tomografia que mais demora, entre aspas, são 32 segundos. Isso vai variar de marca para marca de tomógrafo. E é uma única rotação de 360 graus ao redor da fonte emissora. Então, estão lembrados que a Fan-Beam gira várias vezes ao redor do paciente. Então, a nossa é muito rápida, ela gira apenas uma vez 360 graus. E redução de artefatos. Aqui eu não vou entrar no mérito da questão, eu vou explicar mais lá na frente. Então, comparada à Fan-Beam, a médica, a gente produz muito pouco artefato. Então, a gente pode realizar tomografias com metais. Já vamos explicar isso. O paciente faz sentado ou faz em pé, conforto ao paciente, né? Porque ele não precisa deitar, como no tomógrafo médico, principalmente paciente que tem claustrofobia, ele não gosta de ficar deitado e entrar naquele gantro. Então, lembrados que é o aparelho ali, a pessoa que é claustrofóbica não se sente bem. O custo é menor, porque o nosso aparelho custa menos. Então, tudo vai do valor do aparelho. O aparelho que é mais caro, o exame nele realizado será mais caro. Um aparelho mais em conta, né, mais barato, o exame será também mais em conta. A nossa tomografia, por ser um tomógrafo dedicado exclusivamente para nós na odontologia, para a área dento-maxilofacial, é possível observar de maneira individual várias variações de tons de cinza, né, que os tecidos dentários que compõem o órgão. Então, veja, eu consigo diferenciar esmalte, de dentina, do espaço da polpa, eu consigo ver o espaço do ligamento periodontal, uma trinca até no esmalte eu consigo visualizar, porque eu tenho essas variações dos tons de cinza, então eu consigo verificar super bem, o que não ocorre no tomógrafo médico. Né? A gente não consegue diferenciar esmalte de dentina. Então, imagine fazer uma fratura, o diagnóstico de uma fratura. É impossível, né? Então, aqui, só a gente comparar da aula passada, a Fan-Beam com o Cone-Beam, perdão que ficou errado ali, é Fan, é com N, eu já vou ter que arrumar isso depois, a Fan-Beam com a Cone-Beam. Então, a Fan-Beam, que é a médica, a aquisição é em forma de leque, como vocês estão vendo aqui, tá? Em forma de leque. Então, gira várias vezes ao redor do paciente. O Cone-Beam, ó, em forma de cone, por isso, não sei se vocês lembram, a nossa tomografia é também chamada volumétrica, né? Porque um giro apenas de 360 graus, você já adquire a imagem. Então, a diferença fundamental entre a Fan-Beam e a Cone-Beam é a aquisição da imagem, que aqui é em leque, então tem que girar várias vezes ao redor do paciente, e aqui é apenas um giro, você já tem o volume, ok? E a partir daí você tem os cortes, ok? Então, vamos falar agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção em relação aos equipamentos, aos aparelhos, tá? Os tomógrafos que realizam essas
tomografias Cone-Beam para a gente. Eles são classificados de acordo com o FOV. O que quer dizer FOV? O FOV quer dizer Field of View. O que quer dizer isso, professora? É o campo de visão que o tomógrafo vai tomografar, ou seja, a altura, o que você está querendo ver na imagem, é a abrangência do exame tomográfico. Então, vejam aqui, ó. Aqui eu estou abrangendo parte, né, abaixo do osso frontal, eu já vejo órbita, toda a maxila e mandíbula do paciente. Se a gente for comparar aqui, aqui só tomografou maxila e mandíbula. Se eu for comparar aqui, só tomografou esta região. Então, isso quer dizer um aparelho de FOV maior, médio e de FOV menor. É a altura, a abrangência que ele vai tomografar. Então, os aparelhos, quando você vai comprar um tomógrafo com BIM, ele vai ser classificado de acordo com o FOV dele, a altura, a abrangência que ele está tomografando, ok? Então, você compra um de FOV maior, de médio ou menor, você tem que escolher. Agora, eu vou mostrar a diferença de cada um para vocês, ok? Antes de eu mostrar cada um, vamos tentar entender aqui. Quanto menor o FOV do tomógrafo, então menor o campo de abrangência dele, menor vai ser a espessura de aquisição. O que eu quero dizer com isso? O tomógrafo ele vai adquirir fatias extremamente finas. E com isso também diminui o que? A radiação X que o paciente está recebendo. Então, eu vou lá, o tomógrafo vai adquirir uma fatia extremamente fina de imagem e vou diminuir e com isso, obviamente, como a minha abrangência e o FOV é menor, a radiação ao paciente também vai ser menor. Com isso, o que eu ganho, então? Sendo o FOV menor, eu já estou ganhando a radioproteção ao paciente. O FOV é menor, eu já adquiri uma espessura, uma fatia, um corte extremamente fino. O que eu ganho com isso? Alto detalhamento, ou seja, alta resolução de imagem. Na odontologia, a gente quer ter alta resolução. Pense no caso para endodontia. Eu quero ver uma fratura radicular, o mesmo de coroa, eu quero ver uma trepanação, a presença de um canal acessório. Eu preciso muita resolução na imagem. Né? Então, o FOV menor, como ele adquire a espessura do corte de aquisição é mais fino, então você tem o alto detalhamento. Vejam aqui que eu tenho uma tomografia adquirida num aparelho de FOV grande. Então, veja, ele conseguiu pegar da altura do paciente aqui, ó, da metade aqui da testa do paciente até toda a mandíbula. Então, vejam, um corte axial, um corte coronal e um corte sagital. Eu tenho toda essa abrangência, todo esse FOV. Ele adquiriu toda essa imagem para mim. É um aparelho de FOV grande. O de FOV médio, veja, ó, já diminuiu. Eu estou adquirindo imagem daqui, ó, do osso nasal para baixo. Então, eu também tenho o corte axial, o coronal, o sagital, mas lembre, menor. O meu FOV é menor do que o outro. Então, eu já estou com um FOV médio. Então, vamos lá. O que ocorre com o aparelho de FOV maior? Primeiro que a dose de radiação vai ser maior, concordam comigo? Porque ele está adquirindo uma imagem de quase toda a face do paciente. Então, eu estou dando uma dose de radiação maior para o meu paciente. Com isso, eu tenho uma resolução menor, porque o FOV é maior. Se o FOV é maior, ok? Um FOV grande, ele vai adquirir a espessura de corte de 400 micrômetros. Depois nós vamos comparar lá na frente com um aparelho de FOV menor. Então, ele está adquirindo, né, com 400 micrômetros. Já o FOV menor, ó, que pega lá maxila e mandíbula, ele adquire uma imagem com a espessura de 200 micrômetros. Então, já é a metade, mas ainda está uma espessura grande. Para eu ter um detalhamento melhor, eu preciso de uma espessura de corte abaixo de 100 micrômetros. Então, o que eu quero que vocês entendam é que se eu tenho um tomógrafo de FOV maior, ele já vai me adquirir com 400 micrômetros, baixou muito minha resolução. Se eu tenho um FOV
médio, ele diminuiu um pouco, foi para 200 micrômetros, mas ainda essa minha fatia, esse meu corte que eu adquiri, ainda está espesso. Eu não vou ter uma imagem de alta resolução. Então, ó, esses aparelhos aí de FOV maior e de FOV médio, eles vão fazer a aquisição de maxila e mandíbula simultaneamente. Então, eu vou dar um exemplo. Se você pede uma tomografia, por exemplo, só de maxila do paciente, o paciente não sabe que ele está realizando uma tomografia neste aparelho, ok? E mais, foi solicitado pelo dentista apenas maxila, só que a clínica de radiologia vai fazer simultaneamente maxila e mandíbula, ele vai ter as imagens tanto de maxila como de mandíbula, mas foi solicitado apenas maxila ao paciente, ele vai pagar apenas pela maxila, só que a clínica de radiologia tem a imagem da mandíbula. Então, isso causou várias discussões entre os radiologistas, entre os fabricantes de aparelhos, né? Porque, veja, o dentista pediu maxila, mas a clínica tem a imagem de mandíbula, mas o dentista não sabe disso e nem sabe o paciente. E se Deus me livre, o paciente tiver uma patologia em mandíbula? O dentista não pediu porque não sabe. Lembrem que a maioria das patologias são assintomáticas. O paciente também não sente nada, não relatou ao dentista. Então, o dentista pediu só maxila. Só que a clínica de radiologia tem a imagem da mandíbula também. E daí, o que vocês acham? Eu mando essa imagem ou eu não mando? Lembre que o dentista pediu só maxila. E o paciente pagou pela tomografia de maxila, não pagou pela de mandíbula. Daí entra a questão ética, foi muito discutido isso em congressos de radiologia, e a partir daí os fabricantes começaram a pensar em outros tipos de aparelho, de um FOV menor, ou que você pode variar esse FOV, ok? Porque senão você sempre vai ter a imagem de tudo e fica naquela, eu mando ou não mando, o paciente não pagou, o dentista não pediu, daí vai da consciência de cada radiologista, né, na consciência de cada clínica, se vai mandar a imagem ou não. Por exemplo, o aparelho iCat foi um dos primeiros a chegarem aqui no Brasil, né? Então ele faz a aquisição normal de maxila e mandíbula e a aquisição estendida também de toda a face do paciente, né? Então ele adquiria imagem de 400 micrômetros ou 200 micrômetros. Então a gente ficou pensando, e para o diagnóstico da endodontia, né? Onde a gente precisa de alta resolução. Então, ele deixava um pouco a desejar, porque ele era de um FOV maior. Então, aqui foi o que eu acabei de falar para vocês. E quando solicitado áreas menores, como que eu faço? Né? Então, ele deixava a desejar nessa parte aí. Aqui é um aparelho de FOV maior, que é o iCat, que eu acabei de falar para vocês. O paciente faz sentado, super fácil, posiciona ele, o mento nesse posicionador aí, o aparelho gira 360 graus aqui ao redor do paciente, põe essa mentoneira aqui nele, e tranquilo, você tem a imagem de maxila e mandíbula simultâneas, ok? Vamos falar agora do aparelho de FOV menor. Daí começou a surgir no mercado aparelho de FOV menor, porque como faz, se o dentista quer só maxila, ou quer só mandíbula, ou quer só um dente, no caso de endodontia, né? Eu tenho que fornecer uma imagem com uma qualidade maior, né? Com uma resolução maior, que ele adquire essa imagem com uma espessura fina da camada de, né? Que ele adquirir de corte. Então, vejam lá, aqui, ó, ele adquiriu só a altura da maxila, veja, então ele pegou a maxila e o dente, ó, então o corte axial, o corte coronal de frente e o corte sagital, ok? Então, é isso que ele quer ver, você fica com um FOV menor. Vamos ver as vantagens dele. Possibilita, esse que tem um FOV menor, possibilita, deixa eu ver se eu consigo arrastar aqui, não, a gente conseguir mexer, tá difícil. Vamos lá, o de FOV menor, ele possibilita imagem somente da região de interesse, ok? Como eu falei, ou só a maxila, ou só a mandíbula, ou aquela região específica, aquele dente. Então, são os aparelhos de última geração. Então, são equipamentos de alta resolução. Vejam lá, a espessura de corte é abaixo. Lógico que isso depende do fabricante, da marca do aparelho. Mas a espessura de corte que ele adquire é abaixo de 100 micrômetros. Veja, gente, isso é uma maravilha.
né? É abaixo de 100 micrômetros, eu vou ter um equipamento de alta resolução. E normalmente são equipamentos 3 em 1. O que quer dizer isso? 3 em 1. São equipamentos que fazem a radiografia panorâmica, as telerradiografias e também a tomografia computadorizada. Você só muda você só vai mudar o colimador dele e nos permite fazer esses 3 tipos de radiografia. E vejam, muito importante, doses de radiação menores. Por quê? Lembram? O FOV é menor, a altura, a abrangência é menor. Então, ele diminui a dose de radiação recebida pelo paciente. E, além disso, importantíssimo, são equipamentos de alta resolução, porque a espessura de corte é abaixo de 100 micrômetros, me permite ver trinca, fraturas, terpenação. Aqui é um exemplo de um aparelho 3 em 1. Então, vejam lá, o paciente está posicionado aí, você comanda tudo pelo computador, ok? Então, o paciente está posicionado, fica de frente para o operador aqui, e você comanda tudo no computador, se você quer fazer uma panorâmica. Então, aqui, esse sensor gira, tá? Para você fazer tanto panorâmica, como você quer fazer tomografia ou se você quer fazer uma teleradiografia, tudo comandado pelo computador. Então, é um aparelho 3 em 1, um aparelho de alta resolução. Então, veja lá, o paciente operador frente a frente, olha lá, o operador posicionando o paciente, os planos antropológicos, para se fazer uma tomografia ou uma panorâmica. Repito, comanda-se pelo computador. E a aquisição é em pé. O paciente impossibilitado de ficar em pé não tem problema, você senta o paciente e o aparelho desce a altura do paciente como se fosse uma panorâmica. Tranquilo, o paciente não tem claustrofobia, vai girar ao redor do paciente uma vez, bem tranquilo. Então, esses aparelhos com níveis de alta resolução, que são um FOV menor, o campo de aquisição é variável. O que quer dizer isso? Ele permite, isso é uma grande sacada dos fabricantes também. Você não vai ter que fazer toda a tomografia, você tomografar o arco inteiro. Então, o dentista, lógico, algumas vezes ele pede, eu quero toda a maxila, de arco total, toda a maxila. Mas, não, às vezes, ele não quer só a maxila. Vamos pensar um caso no qual ele queira implantar na região anterior. Então, ele quer implantar no 11, 12, 21 e 22, ok? Para que eu vou tomografar a maxila inteira do paciente se eu posso tomografar apenas a região anterior? Então, eu vou fazer uma tomografia de sextante, o aparelho me permite fazer isso. Eu vou lá no computador e digo a ele que eu quero fazer um sextante anterior. Então, assim, a gente pode pegar o arco e dividir na metade. O que vocês entendem por M arco? Metade do arco, eu posso fazer maxila direita ou maxila esquerda, ou ainda eu posso fazer o arco inteiro, é toda a maxila, ou ainda eu posso fazer o sextante. O que quer dizer o sextante? Eu pego o arco e divido ele em 3 partes, então eu tenho tomografia do sextante anterior, que vai me aparecer dentes do 13 ao 23, eu posso fazer do sextante posterior direito, que vai me aparecer quem? Pré-molares e molares do lado direito, ou ainda eu posso fazer uma tomografia de sextante posterior esquerdo, posterior esquerdo, pré-molares e molares do lado esquerdo. Então, eu pego o arco e repito, eu divido em 3 sextantes. Então, isso quer dizer campo de aquisição variável. Eu faço o arco inteiro, ou eu faço metade do arco, que é M arco, ou eu faço sextante, ou ainda unitário no caso de endodontia. Só que no caso de endodontia não tem como o tomógrafo só tomografar aquele dente, então cai no sextante, sempre vai pegar dentes vizinhos ali também, mas você com isso diminui a dose de radiação do paciente e você tem imagens de alta resolução. Então aqui nos aparelhos de FOV menor, de alta resolução, a maxila e a mandíbula são separadas. Então, por exemplo, se o dentista solicitar maxila e mandíbula, ele quer fazer um protocolo para o implante, por exemplo. Então, ele solicitou maxila e mandíbula. Você vai fazer a tomografia de maxila, daí
depois você posiciona o paciente novamente no aparelho para fazer tomografia de mandíbula. São separadas. E vocês concordam que daí aquela discussão, aquela questão de ética, eu mando a imagem ou eu não mando a imagem, aqui você fica tranquila, porque se o dentista pedir maxila, você só vai ter a imagem da maxila. Se Deus me livre, o paciente está tendo alguma coisa na mandíbula, a clínica de radiologia está isenta, porque não foi solicitado a mandíbula do paciente, ok? Por exemplo, se o dentista pedir um sextante, por exemplo, ele quer implantar na região do 25 e 26, tá? O que ele vai pedir? Precisa pedir todo o arco, maior radiação para o paciente? De jeito nenhum. Ele vai pedir a região do 25 e do 26. Vai cair aonde? Numa tomografia de sextante posterior esquerdo. Ok? Então, você só vai ter a tomografia daquela região ali. Vai pegar o 24, 25, 26, 27, 28, vai pegar aqueles dentes posteriores ali do lado esquerdo. Se Deus me livre, ele tem uma lesão, algo no lado direito, eu não tenho a imagem. Porque não foi solicitado isso. Ele só vai estar no meu campo de visão quem? Os dentes que ele solicitou. Então, assim, eu acho que é mais justo, fica mais justo para o paciente, mais justo para a clínica. Eu não estou me negando a mandar imagens, eu estou mandando a imagem da qual foi solicitada. E eu só tenho essa imagem. Então, se o dentista me ligar e falar, não, mas eu quero ver o 16. Olha, colega, desculpa, é que você pediu as imagens onde aparecesse o 25 e o 26, então eu fiz o sextante posterior esquerdo, o 16 está no sextante posterior direito. Eu não tenho imagem desse sextante, então o paciente tem que voltar a fazer a imagem desse sextante. Veja, então as vantagens de você ter esse campo de aquisição variável, que vai reduzir bastante a dose de radiação do paciente em relação a custos também. Então, vamos comparar uma tomografia do arco inteiro, toda a maxila, e uma de sextante, qual que vai ficar mais cara? Toda a maxila. O aparelho, você gastou mais tempo com o teu aparelho, né? Você tem que pensar na ampola do teu aparelho, no tempo de aquisição e também na hora do laudo, do diagnóstico. Eu vou ter que diagnosticar todos os dentes da maxila e não só aqueles que estão aparecendo para mim dentro do sextante. Então, isso ajudou na parte financeira, de custos também. Então, a tomografia é variável. Se você faz um arco só, é um valor. Se você faz M-arco, é outro valor, fica mais em conta. Se você faz um sextante, é outro valor. Então, você pode variar custos também, né? Porque o teu aparelho vai girar menos, então é menos ampola, menos desgaste do seu aparelho. O radiologista, para interpretar, também vai ter menos dentes para interpretar. Então, isso varia os custos também. Então, vejam aqui, um aparelho de alta resolução, aqui tem aquisição de regiões menores, de 1 a 3 dentes. Então, olha o exemplo que eu estou dando aqui, né? Ele foi feito, o dentista pediu aqui mandíbula inferior do lado esquerdo, ok? Do paciente. Então, ó, ele vai tomografar, vai girar aqui, ó, para vocês entenderem. Então, eu só tenho imagem desta região que foi solicitado pelo dentista. Eu não tenho imagens dessa região, que era o que acontecia com aparelhos de FOV maior, de FOV médio, lá daquele iCat que eu mostrei para vocês, né? Eu só vou ter a imagem desta região. Vantagens para o paciente: diminuir bastante a dose de radiação ao paciente e também diminuir o custo da tomografia, né? Ao invés do arco inteiro. E mais importante para a gente em questão de diagnóstico, alta resolução. Alta resolução. Aqui eu consigo dar diagnóstico de endo, de lesões, de patologias com maiores detalhes, porque, lembrem, o FOV menor, ele adquire fatias extremamente finas. Isso é a grande vantagem, né? Então, veja, ó, alta resolução, fatias finas de 76 micrômetros. Gente, isso aí é menos que um fio de cabelo, né? Então, é um aparelho de alta resolução. Então, eu sugiro a vocês que sempre quando vocês solicitarem uma tomografia ou uma clínica, que vocês perguntem se esse aparelho é de alta resolução, né? Para que você tenha uma imagem super definida. Daí vocês vão falar assim, mas professor, e quando for uma patologia maior? Lembre que as patologias, a maioria das patologias, não se sabe porque adoram a mandíbula, região posterior, subindo para ramo e tal, você vai ter a altura. Aqui não, eu não vou ter a altura para ramo, ok? Então aqui duas
situações. Ou eu posso fazer duas aquisições, eu subo esse FOV, ou seja, na hora do posicionamento do paciente, eu posiciono primeiro para fazer corpo de mandíbula, depois tiro o paciente do aparelho, posiciono ele novamente para estender para cá esse FOV, sobe aqui e faço o ramo da mandíbula. Ou, se eu não tenho aparelho de alta resolução, eu solicito que o paciente faça, então, essa tomografia num aparelho de alta resolução. Então, eu vejo aparelhos de alta resolução, quando eu fui resolver, né, transformar minha clínica inteiramente digital, ter um tomógrafo, eu fiquei muito na dúvida, comprar qual. E na hora, vendo todas essas diferenças, a qualidade da imagem, eu optei por um de FOV menor. Por quê? Por tudo que eu já falei com vocês, a alta resolução, ver fraturas, né, endodontia, paratrincas e tal. Daí, o que eu perco nessa fatia? Nos anos que eu estou com a tomografia, só 2 pacientes eu não pude atender. Um paciente que estava com uma lesão muito extensa, um ameloblastoma, que daí eu achei melhor ele fazer no aparelho de alta, do FOV maior. Né? Por mais que a aquisição seja menor, mas você consegue ver a imagem, a lesão como um todo. E um outro paciente que foi fazer o traçado cefalométrico 3D. Lembram lá da radiologia, da teleradiografia de perfil, quem coloca aparelho vai precisar fazer cirurgia ortognática, que precisa fazer o traçado cefalométrico, mas daí 3D, ele é baseado numa tomografia. Não é aquele traçado cefalométrico que a gente aprende na ortodontia 2D, né? Ele é o 3D. Daí tem que ser num FOV maior, né? Foram os 2 pacientes que eu não atendi. Isso aí daí precisa de cirurgia. Nesses casos era o paciente que precisava de cirurgia daí ortognática. Então, todos os anos que eu tenho foram 2 pacientes que eu não pude atender. Então, a maioria das patologias eu consigo, como eu falei para vocês, eu venho aqui nesse FOV e faço 2 aquisições do paciente, ok? Eu prefiro ter uma imagem de alta resolução, né, para diagnóstico em todas as especialidades, para pele, para dentística, para endo, porque vai me pegar toda a maxila ou toda a mandíbula, que é o que nos interessa, do que ficar pegando toda a face. Então, por isso que eu optei pelo de alta resolução, ok? Vamos lá. Então, nesse caso de alta resolução, ele é muito indicado para endodontia, sem dúvida. Endodontia só dá em aparelho de alta resolução. Senão você vai ter diagnóstico falso positivo. Não faça em outro porque não dá certo, né? Você não vai enxergar fratura, você não vai ver trepanação, não vai conseguir enxergar canal acessório, tem que ser em aparelho de alta resolução. E para implantodontia, para você ver o status ossos, né? Então, o de alta resolução, o que ele quer? Altura e largura. Perfeito, vou mostrar templates para vocês depois, vocês conseguem imaginar. Então, as aquisições maiores, que é hemiarco, arco, a resolução desses aparelhos já vai para 200 micrômetros. Então, quando você quer o sextante ou para endo, você faz só o sextante, ele capta a fatia de imagem de 76 micrômetros. Quando aumenta para hemiarco ou arco total, ele já vai captar a imagem com fatia de 200 micrômetros. Mas nesse caso, é para implante, para patologias, para pele, para cirurgia, ok, dá certo. Então vejam lá, ó, que ele captou toda a maxila, estão vendo? Ó? Corte axial, o coronal de frente, o sagital de perfil, lembra? Então ele captou tudo, então aí ele já fez, né, um arco total. Se vocês olharem aqui, o aparelho girou uma vez, 2 vezes e 3 vezes, porque ele fez 3 sextantes, que a gente chama o stitch, e ele uniu para fazer o arco inteiro. Então, você posiciona o paciente, pede para ele ficar imóvel, e o aparelho vai lá, gira 360 graus aqui, captou esse sextante posterior esquerdo. Depois gira mais 360 no anterior e mais 360 no posterior direito. Com isso, uniu a imagem e você tem o arco inteiro. Ok? O maxilomandíbula, o que o dentista solicitar. Vamos lá, então, até agora a gente falou dos aparelhos e equipamentos, se ele é de FOV maior, médio ou menor, relembrando, resumindo aqui, que nos interessa o menor, porque ele é de alta resolução, capta fatias a mais fina possível.
Então vamos lá, o que quer dizer Binharden? Binharden quer dizer endurecimento do raio. O que é isso, professora? Formação de artefatos, ele estoura a imagem. O raio-x bate no metal, onde tem metal, e estoura a imagem. Isso ocorre próximo a corpos de alta densidade. Quem são os corpos de alta densidade? Onde temos metais. Então vamos dar alguns exemplos aqui. Núcleos intrarradiculares, núcleo pino de metal. Né? Isso daqui a gente fica meio frustrado, principalmente no caso da endo, quando tem uma endodontia, tem um pino intracanal, que é metal, e o dentista quer fazer diagnóstico de fratura, né, ou de trinca. Daí, infelizmente, limita o nosso diagnóstico. Então, aqui eu quero fazer um parêntese. Vai limitar por quê? Porque o raio-x, quando ele bate no metal, ele gera artefato, né? Ele estoura a imagem. Eu vou mostrar isso aqui, ó. Isso daqui, ó, ele estoura a imagem. Lógico que o Fambin, o médico, ele estoura bem mais. Então, se vocês olharem nas vantagens lá do Conibin, anterior à aula, vocês vão ver que é redução de artefato. Ok? Eu não posso mentir, não é ausência. Então, logo quando foi lançado, né, o tomógrafo Conibin, daí faziam uma propaganda, olha, o Conibin não tem geração de artefato, não estoura a imagem como o Fambin. Não, gente, não é ausência, tá? É redução. Então, infelizmente, no diagnóstico de fratura, quando você tem um pino metálico intracanal, ele gera artefato, sim, que é o endurecimento do raio. Vai dar esse Binharden. O raio-x bate no metal e estoura a imagem. Então, isso daí dificulta muito o teu diagnóstico. Agora, recentemente, nós tivemos o congresso no ano passado de radiologia e que estão tentando desenvolver softwares para eliminarem esse Binharden, esse artefato aí. Eu acredito que a gente vai conseguir, mas estão em estudos, em testes, já tem alguns softwares que já ajudaram bastante, mas ainda dificulta. Então, quais são os outros exemplos que nós temos de metal na boca? Coroas e restaurações metálicas. Então, toda coroa protética tem a parte de metal e a parte, né, que vai ser de cerâmico, metalo-plástico, metalo-cerâmica, vai ter metal. Restaurações metálicas, amálgama. Outro exemplo, implante. Então, vejam, na odontologia, a gente trabalha com muito metal, né? Corpos de alta densidade. Então, quer dizer, é difícil pegar um paciente que não tenha metal nenhum, né, para fazer diagnóstico, um pino intracanal, uma coroa, uma restauração, um implante, e vai estourar, tá? Então, deixa a imagem, ó, com menor resolução. Não tem o que fazer, deixa. E pensa se isso aí estourar bem em cima da fratura, dificulta o teu diagnóstico. Então, nesses casos, radiografias convencionais como complemento. Como assim, professora, radiografias convencionais? Você vai solicitar uma técnica de Clark, então, lembrada da técnica de Clark? Eu faço uma orto, daí depois eu faço uma mésia ou uma disto. Lembra que é usado muito na endodontia, para dissociação de canais, né? Para a gente até ver também uma fratura. Daí, a gente vai até no contrassenso. Puxa, eu pedi uma tomografia para ver a fratura, mas daí vem no laudo que é para complementar com a radiografia, né, convencional, a técnica de Clark. Infelizmente, porque existe essa formação de artefato. Então, isso aí dificulta, né? Se coincidir bem com o artefato. Mas eu posso dizer para vocês que já consegui fazer, não é assim, impossível, né? Só se der muita coincidência, bem ali a fratura em cima da formação de artefato e tal. Mas como você navega em todos os cortes, em algum corte você consegue ver. Eu vou dizer, não é impossível, só se dificulta. Já consegui fazer vários diagnósticos, mas não é fácil, né? Então, devido ao Binharden. Então, vamos lá, resumindo, principais vantagens da nossa tomografia Conibin em relação à Fambin, que é a médica. Os aparelhos são mais compactos, nossos aparelhos são menores, então a clínica não precisa ser tão grande como a médica. Maior resolução, muito maior resolução. Lembram o voxel? Os cubinhos que formam a imagem, todos são isométricos. O que quer dizer isso? Eles são do mesmo tamanho, então isso ajuda a dar alta resolução. Vocês vão concordar comigo que nós, na odontologia, trabalhamos com menos de milímetro. Um milímetro é 1 quilômetro para a gente, então é muito importante a gente
gente ter maior resolução. Valores mais acessíveis, como os nossos tomógrafos são mais em conta, uma tomografia odontológica, a Conibin, é mais em conta do que a Fambin, a médica. Facilidade operacional, porque em relação à posição do paciente. O paciente se sente confortável, ele faz sentado ou faz em pé, ele não tem que ficar deitado, né? Como é no tomógrafo médico. E para exames de ATM e seio maxilar, esses exames são mais precisos se o paciente estiver na vertical, ou seja, em pé ou sentado. Você deitou, você pode alterar esse exame de ATM. Então, você com a boca aberta e fechada deitada, você muda a posição da cabeça da mandíbula em relação à cavidade articular. E o seio maxilar também, se tiver alguma patologia líquida, também você deitando muda a posição. Então, são mais dignos, né? São mais precisos se o paciente faz na vertical. Menor dose de radiação para o paciente, muito menor, chega a ser até 1/6, lembrem da aula, do que fazer uma Fambin. Menor tempo de aquisição, lembram? Olha, vocês terem ideia, no meu tomógrafo, para fazer um sextante leva 10 segundos. Então, quer dizer, gente, 10 segundos é até contar 10. É muito rápido. Então, quando a gente fala em tomografia, o paciente pensa que vai ficar lá mofando no aparelho. Não acontece isso. É de 10 a 40 segundos. Então, o pequeno FOV possibilita imagens somente da região de interesse. Estão lembrados lá da ética? Eu só vou ter imagens do que o dentista solicitou. Redução dos artefatos metálicos. Então, comparado à Fambin é impossível, a médica. Um paciente que tem muito implante, tem pino, tem coroa, fazer numa Fambin, você não vai enxergar nada, muito artefato. Aqui a gente já tem a redução do artefato. Dificulta, mas você ainda consegue. Diferenciais na montagem dos exames, né? Porque daí vai depender da especialidade. Então, para implantodontia, o que o implantodontista quer saber? A altura e largura. Então, eu vou mandar o quê? Os cortes sagitais são importantes para eles. Lembram na endodontia, como eu comentei para vocês? Já na endo eu vou mandar todos os cortes, porque o que pode não aparecer no corte, aparece no outro. Então, vai depender de qual especialidade, né, eu estou realizando esse exame. Então, eu faço diferentes montagens de exames. E facilidade de visualização, é muito mais fácil do que a médica, né? São softwares que são de fácil visualização, navegação, você consegue navegar e tranquilo para o dentista. Como que você vai visualizar, então, essa tomografia? Como que você envia essa tomografia para o seu colega, para o dentista? Ele pode ser impresso em papel fotográfico e ele pode ser impresso em acetato. O que quer dizer isso? O papel fotográfico, ele vai ser impresso colorido, como se fosse uma fotografia. Então, você vai editar, já vou mostrar as imagens para vocês, ele todo colorido, você não precisa de negatoscópio. Então, o dentista, onde ele for, ele leva aquela tomografia, está num papel, como se fosse uma fotografia, e você envia essas imagens para um estúdio fotográfico fazer a impressão para você, e vem no papel fotográfico. O impresso em acetato, você já imprime na dry, como você imprime as radiografias panorâmicas, como a gente imprime para vocês aí na Tuiuti, né? A mesma dry, a mesma impressora, e o acetato vai ser impresso como se fosse um filme, daí você vai ver preto e branco. Nesse caso, o dentista já precisa de um negatoscópio para visualizar, e não vai estar colorido, tudo que escrever vai estar branco, porque no filme, que cores aparecem? Preto, branco e cinza, então não vai estar colorido, tá? Então, essa tomografia, a visualização é estática, você vai mandar lá numa pasta para o dentista, ou ele recebe em papel fotográfico, ou ele recebe em acetato, como se fosse filme, preto e branco. Porque isso vai na pasta com o laudo para o paciente. Então, essa aí é a tomografia, a visualização estática. Mas a grande diferença da tomografia é você poder mandar os viewers. O que quer dizer isso? É uma tomografia dinâmica. Você grava no CD ou no pendrive, e o dentista vai colocar no seu computador, no seu laptop, ele vai visualizar, ele vai navegar essa imagem, ele vai fazer medidas, ele pode fazer cirurgia virtual. Então, é a tomografia dinâmica, ela não está impressa ali, né, no acetato, no papel fotográfico. É o viewers, são os programas no qual vocês vão trabalhar, que é o que vocês, nas escalas, descem com o professor Luciano. Não sei se alguma turma, alguma dupla já desceu, né? É este trabalho que ele está fazendo com vocês lá, que a gente pediu que vocês não marquem pacientes, né, no dia que estiverem na escala de radiologia, porque ele vai fazer toda essa parte dinâmica com vocês. Inclusive, eu pedi ao professor Luciano que ele grave uma aula, tá?
tá? Para que vocês vejam. A gente não sabe como que vai estar agora, quando que a gente vai voltar, então não fiquem preocupados. Eu vou pedir a ele que ele faça essa demonstração do software para vocês. A tomografia dinâmica, tá? Ele vai postar para vocês lá, vídeo aula, e eu gostaria que vocês, por favor, assistissem, né? Porque aqui eu estou dando todo o embasamento teórico, mas lá vai ser muito legal, porque tudo que eu estou falando aqui, vocês vão conseguir enxergar lá. Os cortes, sagitais, coronais, axiais, como o dentista navega. Vamos fazer uma cirurgia virtual, colocar implantes para vocês. Vamos fazer mensurações, medidas. Então, essa visualização dinâmica. Então, ele vai gravar essa videoaula para vocês e vai deixar postado também para que vocês olhem essa aula também, ok? Indicações, para a gente terminar, da tomografia Conibim. A nossa tomografia. Primeiro, para implantodontia, né? Implantodontia não vive sem tomografia, né? Porque numa panorâmica, numa periapical, você tem altura, mas não tem espessura. Então, hoje é inaceitável, né? Um implantodontista, né? Fazer uma cirurgia sem estar com a tomografia, né? Depois, na endodontia. Gente, vocês não imaginam quanto diagnóstico eu faço para endodontia. Então, eu vejo trinca, fratura, trepanação, radicular, raízes supranumerárias, dimensionamento da lesão, dá para medir a lesão, né? O mapeamento de condutos radiculares, se tem canais acessórios. Então, às vezes, o endo tá assim, meu Deus, Ana, eu já fiz essa endo, já retratei. E você olha a periapical, tá assim, uma endo linda, de livro, e o paciente continua com dor, com dor, com dor. Quando você faz a tomografia, pode aparecer lá um canal acessório que, por mais que você faça a pele apical perfeita na técnica de Clark, não ia aparecer. Aparece na tomografia, ou uma trinca, que daí justifica a dor do paciente. Então, eu faço muito tomografia para endodontia. Para cirurgia oral menor ou oral maior, terceiros molares. Meu Deus, muito! Então, você sabe que hoje é inaceitável. Fez uma panorâmica, você vê um terceiro molar em relação de imagem lá com o canal mandibular. Você não sabe pela panorâmica se ele está ou não em íntimo contato com o canal. Lembrem, ele pode estar dentro do canal, à frente ou atrás para o vestibular ou lingual. Quem vai nos dizer isso? A tomografia computadorizada. E para molares superiores, terceiros molares também, pode ter em relação com o seio. Só a tomografia que vai nos dizer se está mesmo dentro do canal ou mesmo dentro do seio. Para oral maior, cirurgias maiores de alguma lesão, né, patológica, ó, na patologia, diagnóstico diferencial de lesões dos maxilares, então usa-se muito para patologia também. DTM, faço também bastante tomografia para articulações temporomandiburais. Eu particularmente adoro, acho uma tomografia muito bonita, essa tomografia de ATM. O protocolo é fazer o paciente com boca fechada e boca aberta, fica uma imagem muito bonita, muito legal. Na ortodontia, para ver inclinações dentais, para ver prevenção e controle de reabsorção radicular. Lembrando aqui que vocês sabem que quem está na ortodontia, o que acontece na ortodontia? O ortodontista tem que fazer o acompanhamento desse paciente para verificar possível reabsorção radicular. Então, eu quero dizer para vocês que a tomografia consegue detectar reabsorção radicular antes de uma pele apical ou de uma panorâmica. Então, às vezes, você não está enxergando a pele apical e nem na panorâmica e já está presente na tomografia. E em casos de tracionamento, eu acho que vocês lembram, de terem visto isso na ortodontia, quais são os dentes que mais tracionamos? Geralmente são os caninos superiores, né? O 13 ou o 23. Então, você precisa tracionar. Muito importante a tomografia, para você ver o posicionamento desse dente dentro do arco, porque como você vai tracionar, você tem que cuidar dos dentes vizinhos, concordam? Dos dentes adjacentes. Então, ele vai vindo tracionando para o vestibular, para o palatal. Então, é muito importante a ortodontia. Ou ele está anquilosado, lembra que é anquilosado? Ele não tem o espaço do ligamento periodontal, ele está fusionado no alvéolo. Como que você vai tracionar um dente fusionado no alvéolo? Então, eu tenho casos assim de ortodontistas que não conseguiam, o dente não vinha, foi feita tomografia, eles estavam anquilosados. Então, tem que tomar cuidado com isso também. Na periodontia. Na pele, para você ver a altura óssea, relação da gengiva para cirurgia da linha do sorriso, está se usando demais,
né? Bem legal. Para planejamento virtual, então eu vou planejar a minha cirurgia, que é isso que o professor Luciano vai fazer com vocês, é super legal. Vou planejar, vou medir a altura, a largura para colocar os implantes, fazer toda a minha cirurgia virtual. Posso fazer também cirurgia guiada, com confecção de protótipos também. Tudo isso é baseado na tomografia. Sem tomografia você não consegue fazer nada, ó, para fazer tanta cirurgia guiada como confecções de protótipos. Precisam de tomografia. E agora eu vou mostrar algumas imagens para vocês aqui. Aqui eu estou mostrando visualização estática, ok? Ó, isso aqui é um close que eu estou fazendo aqui de uma tomografia que foi impressa em papel fotográfico. Estão vendo como fica colorido? Então, aqui a gente tem a vista panorâmica, foi pedida a EMA, que eu estou vendo do 21 até o 28. Então, eu tenho uma vista panorâmica, aqui eu tenho, lembra, uma vista axial, eu estou olhando de cima, e aqui eu tenho os cortes sagitais. Estão lembrados do pão, da fatia do pão? Vejam lá, ó, tem uma régua, sempre tem que ter régua na vista panorâmica. Estão lembrados que todos os softwares de tomografia, eles reconstroem uma vista panorâmica. Estão lembrados que eu comentei isso? Porque o que o dentista entende e enxerga é uma vista panorâmica. Então, a partir da panorâmica, olhem aqui embaixo, eu tenho cortes sagitais. Lembro que cada risquinho desse, da régua, é um corte. Então, veja, eu fiz um close aqui do corte 22, então eu tô vindo daqui, ó, 21, eu já tô nesse corte aqui, ó, dessa região aqui, ó. Então eu tô na região do 24, eu escolhi o corte 23, ó, aqui para ser a região do dente 24, para implantodontia, ó, medir, ele tem 15 de altura com 3,3 milímetros de espessura. Então, o que o implantodontista quer saber? Altura e espessura. Vejam aqui, ó, no corte sagital 29, o 29 a 31, 29 vai estar aqui, ó, é a região de quem? Para implantar o implante 25. Tem 9,6 de altura com 3,1 de espessura. Então, o que interessa para o implantodontista? São cortes sagitais. Então, repito, cada risquinho dessa régua corresponde a um corte. Sempre tem que ter um número aqui do corte, para você se localizar. Ok? Então, o que é editar o template? Eu posso colocar colorido, ó, coloquei a região em amarelo, optei fazer a medida em vermelho. O que é verde aqui? Ó? Os acidentes anatômicos. O que é esse aqui? SM, seio maxilar. O que é FN aqui? Fossa nasal. Aqui, concha nasal inferior. Então, eu vou assinalando acidentes anatômicos para o dentista também, a anatomia. Então, a gente manda a vista panorâmica, a vista axial e os cortes sagitais para o implantodontista. E vou medindo. Antes que eu esqueça, essa impressão aqui, seja em papel fotográfico ou em acetato, em filme, ela é 1 para 1. Professor, o que quer dizer isso? Que se o dentista colocar a régua dele no consultório e medir aqui, qualquer corte que ele queira, ele pode medir com a régua, é o tamanho real do paciente. Então, essa impressão, ela sempre tem que ser impressa 1 para 1. Tem que ser o tamanho real, para que o dentista, não, eu não quero pôr o implante aqui, eu quero pôr ele um pouquinho mais para cá. Então, se eu quero pôr ele um pouquinho mais para cá, o dentista mesmo pode pegar a régua dele e medir. A impressão é 1 para 1. Ok? Então, vejam, ó, dando um close aqui, ele pode vir colocar a régua aqui e ele medir o corte que ele queira. Ok? Na endodontia. Então, vejo que na endodontia, que cortes que eu tenho aqui? Lembra? Cortes sagitais. Que um lado vai ser vestibular e o outro lado vai ser palatino. O que eu estou mostrando aqui em vermelho? Ó? Deixa eu ver se deu um close. Deu aqui, ó. Vamos ver o que eu estou mostrando em vermelho aqui. HOP, o que quer dizer HOP? É uma legenda, tá, gente? Isso, lógico, vai junto com o laudo, onde eu escrevo V é vestibular, P é palatino. O que é HOP? Rarefação óssea periapical. É uma rarefação no periápice do paciente, é uma lesão, ó. Vejo em vários cortes eu vejo essa lesão. Só que eu não preciso estar em todos os cortes editando, escrevendo para não poluir a imagem. Então eu escolhi uma aqui, ó, que está mostrando a lesão para o paciente. E olha o que eu enxerguei aqui. O que é uma TR? Uma trepanação radicular, ó. O dentista trepanou, estão vendo? Está trepanado aqui. O que é píquio? Pino intracanal.
ok? Então, esse paciente estava com dor, eu estou vendo uma trepanação para que lado? O lado vestibular no terço cervical, ó, tem uma trepanação. O que não iria aparecer numa periapical com sobreposição de imagens. Aqui é uma tomografia do dente 16, então tá, tem o dente 16 aqui, vejo que aqui é uma vista panorâmica, aqui é uma vista sagital, ó, ele está de lado, e que cortes são esses aqui, ó? São cortes axiais, lembra que são aqueles cortes que você está olhando de cima, como se fosse a radiografia oclusal. Então aqui eu estou mostrando, ó, vou fazer um parênteses aqui para dizer que endo adora cortes axiais, porque, veja, olha como a gente consegue ver bem, ó, a câmara pulpar dos dentes. Daí aqui, ó, o corte, vejam lá, ele está vindo de baixo para cima. Estão lembrados disso? O corte axial eu venho de superior para inferior ou de inferior para superior. Pouco importa, estão lembrados? Se eu venho de cima para baixo ou de baixo para cima. Então, eu olho a régua. A régua aqui, ó, tá vindo daqui para cá, tá vindo da coroa para o ápice. Então, primeiro eu vou ver quem no dente 16? Eu primeiro vou ver câmara pulpar. Daí depois eu vou subindo para ver condutos, ok? Então, veja, ó, CP, câmara pulpar do 16, ó, enorme, ó, câmara pulpar do 16. Ó, vou mostrar mais cortes aqui para vocês, ok? Eu estou subindo, eu já estou lá no corte 5. Vejam que agora eu comecei aqui, ó, a entrada do canal. Estou dizendo para o dentista, ó, a entrada do canal palatino, do disto vestibular e do mésio vestibular. Olhem aqui, ó, o disto vestibular está atrésico. Estão lembrados o que quer dizer atrésico? Ele está diminuindo, ó, tanto o mésio vestibular como o disto vestibular estão atrésicos. E no palatino eu vejo luz. Só que quando eu vou para o corte 7, ele já não está mais atrésico, porque eu ainda vejo um pouquinho de luz, ó, nele. Vejam aqui que no disto vestibular eu vejo um pouquinho de luz, mas no médio vestibular ele já está calcificado. E o palatino está começando a ficar atrésico. E que no corte sagital 8, ele ainda está atrésico. Só que no 9, o palatino já está calcificado. Ok? Então, vejam, o corte axial ajuda muito, muito, muito o endodontista, né? Porque vocês estão vendo que eu estou mostrando em alturas diferentes. Eu estou vindo da câmara pulpar, subindo para o ápice. Então, eu mostrei a entrada do canal, onde ele está atrésico, onde ele calcificou. Então, o endodontista gosta muito de pedir para ver se o canal está atrésico ou calcificado, sabe? Ou em casos de cirurgia, olha aqui, ó, um terceiro molar, o 48, ok? Se fosse numa periapical, numa panorâmica, a gente ia ver que a raiz estava em relação de imagem com o canal. Vamos pedir uma tomografia. Será que esta raiz, esse ápice, está mesmo dentro do canal? Então, aqui tem uma vista panorâmica tomográfica, veja aqui uma vista axial e vamos ver os cortes sagitais. Vocês estão vendo que essa régua está inclinada? Então, o cursor do software permite inclinar a régua para que a gente venha paralelo ao longo eixo do dente. Então, a gente vê a raiz, ó, por inteira. Então, veja, ó, a régua, sempre olhem a régua na vista panorâmica. Ela está vindo aqui, ó, de distal para mesial, tá vendo? Então, primeiro eu vou ver quem? A raiz distal, para depois ver a raiz mesial. Então, aqui eu ainda não estou vendo o dente, no corte 1, no corte 2 também não, no 3, ó, vai começar a aparecer a coroa lá no corte 4, no 5 começou a aparecer quem? A raiz distal. Quem quer CM? Canal, ó. Estão vendo que o canal eu estou vendo em todos aqui, ó? Ó, o canal. Daí aqui tem a raiz, já descobri que na raiz distal ele tem duas raízes, uma voltada para vestibular e outra voltada para lingual, o que eu não iria conseguir nunca enxergar isso numa periapical. Então, eu estou mostrando aqui a raiz lingual da raiz distal. Olha lá, ó, ela tem dois canais e vejam lá, ó. E a raiz vestibular distal, ela está dentro do canal. Isso aqui eu posso escrever com todas as letras lá no meu laudo. Está em íntimo contato, ó. Então, eu já sei que a raiz distal tem duas raízes, não é uma raiz só. Tem uma voltada para vestibular, que nós estamos vendo aqui, outra voltada para lingual. E a que está voltada para vestibular, ó, RV, raiz vestibular, está em íntimo contato com o canal. E aqui agora começou a aparecer que raiz? A raiz já mesial, tá? Ela está próxima ao canal, que a gente diz está tangenciando. Então, é importante o cirurgião saber que está em íntimo contato com o canal, ok? Olhem aqui, um caso
que foi pedido um sextante só. Vejam lá, tomografia computadorizada com limite maxila anterior, ó. O sextante anterior, o aparelho girou uma vez, porque está querendo ver quem é esse mesiodens. Vejam lá, o dente 12, 11, 21, 22. E aqui eu tenho um intruso, olha lá, um dente mesiodens. Vejam na vista axial, que legal. Olha ele lá atravessado, gente, ó, lá no alvéolo. A coroa está por palatino e o ápice está por vestibular. Nunca você ia conseguir falar isso aqui com uma panorâmica ou uma periapical. E vejo que ele começou a aparecer só no corte 14. Então, veja, eu estou cortando daqui para cá, lembrando que cada risquinho é um corte, eu só vou conseguir ver ele no corte 14. Ó, o corte 14 está aqui, ó. Então, por enquanto, aqui, ó, em cima, eu não estou vendo o mesiodens. Eu vou começar a enxergar ele no corte 14, ok? Bem aqui, ó, onde ele tá. Daí, veja, eu continuo no 14, depois é o 15, ó, todo ele, ó, o 15, 16, e eu venho vendo, olha ele lá, ó, atravessado. Então, eu comecei a enxergá-lo no corte 14 e vou até o 23. Então, veja, ó, do 14, perdão, do 14 que tá aqui, ó, do 14 até o 23, eu enxergo o mesiodens em todos esses cortes. E eu posso ver a relação, ó, íntima de imagem que ele está com que dente? O dente 21, ele está por palatal em relação à raiz do dente 21 em contato íntimo. Então, é importantíssimo o cirurgião saber disso, para que na hora de removê-lo, né, não vá ferir o dente 21. Então, não é só a localização de um dente supranumerário que a tomografia nos serve, para ver para que lado está a coroa, para que lado que está a raiz, mas também a relação com dentes vizinhos, importantíssimo. Ou uma patologia. Aqui eu tenho o dente 13 e o 23 com cisto dentígeno, um baita cisto dentígeno. Okay? Foi pedido tomografia. Ó, então, eu tenho, ó, aqui foi feito todo o arco, e olha lá o cisto dentígeno do 13 e o 23 é bem maior. Então, eu fiz um close aqui do cisto dentígeno do 23, mostrando que a partir do corte sagital 18, ó, 16, 17, 18, a partir do 18, eu consigo enxergar, ó, todo o cisto dentígeno. Vejam o tamanho, pessoal, ele vem de palatino a vestibular. É um cisto enorme. E ainda, olha lá, o cisto enorme, ó, envolvendo este canino aqui, ó, o cisto está aqui e aqui. E ainda consigo ver que esse canino tem um símbolo proeminente aqui, ó. Ele é um canino anômalo, uma anatomia diferente, ok? Então, vejam que a gente consegue distinguir bem todo o... Ah, não, perdão, o dente 23 está aqui. Aqui eu já estou vendo o pré-molar. Isso aqui é a cúspide do 23. Eu estou aqui mais ou menos vendo esse dente aqui, ó. É o 24, tá? O canino está lá em cima. Então, é o 24 aqui, tá certo. Então, aqui é o cisto dentígeno. Então, eu consigo ver toda a dimensão do cisto dentígeno. E vendo que o 23 está deslocado bem para vestibular. DTM, como eu falei para vocês, aqui, ó, o protocolo, primeiro a gente fez boca fechada, do lado direito e do lado esquerdo. Então, vejam, ó, a relação que tem a cabeça da mandíbula com a cavidade articular. Se há cavidade articular, se cabeça da mandíbula, eu estou mostrando que tem um processo erosivo aqui, estou dizendo que ela está posteriorizada, como aqui também, ó, o espaço posterior está diminuído em relação ao anterior. É uma tomografia muito bonita. Hoje, o exame de eleição para DTM é a tomografia computadorizada. E para a gente terminar, tá, nossa aula, eu digo assim, eu gosto muito de projetar esse slide aqui. Odontologia sem diagnóstico é um tiro no escuro. Odontologia sem radiologia é um tiro no pé. Odontologia sem radiologia de qualidade é o sapatear com o azar. Diagnóstico e radiologia de qualidade não tem preço, tem valor. Então, o que eu quero dizer para vocês, que sempre tenham uma imagem de qualidade. Não existe uma radiologia de excelência sem a imagem. Estaremos sempre atendendo o paciente no escuro. E se hoje a gente tem tantos recursos de imagem, por que não usar? E sempre usar uma imagem de qualidade, ok? Termino a nossa aula aqui. Ok, pessoal? Obrigada pela atenção.
de vocês. Eu quero me despedir, tá? Desejando um bom estudo para vocês. E, como eu falei, o professor Luciano vai gravar a videoaula para vocês da parte dinâmica, de visualização, navegação das tomografias. E na segunda-feira, 2 horas da tarde, nos encontramos para o nosso bate-papo, tirar dúvidas, tá? Na nossa reunião, no qual o link vai estar disponível tanto lá no AVA para vocês e a aula do professor Luciano também, tá bom? Bom estudo, bom final de semana para vocês, vamos nos cuidar firmes que essa fase vai passar, tá? Fiquem com Deus, um beijo para vocês.